gente boa de Deus, eu quero que todos leiamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios 14, todos nós juntos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vocês poderiam repetir comigo em voz alta este texto? E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mais uma vez, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vocês sabem alguma coisa do contexto dessa fala do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios? Alguns sabem, provavelmente a maioria não saiba, mas num resumo mais do que sintético, eu lhes diria o seguinte: Paulo está, nesse ponto da sua carta, falando especificamente com uma comunidade de discípulos de Jesus que se reunia em Corinto, na Grécia, com respeito ao fato de que eles tinham se tornado pessoas desequilibradas na experiência dos chamados dons espirituais, especialmente aqueles dons de expressão mística, que são também, geralmente, os que mais problemas criam quando encontram a imaturidade daqueles que pretendem praticá-los. E lá em Corinto, Paulo diz que a maioria deles eram pessoas extremamente carnais, cheias de inveja, de disputas, de facções, de divisões, de fofocas, de comparações, bem parecidos com uma igreja típica. E Paulo chama a cada um deles de carnais, na melhor perspectiva de crianças em Cristo, mas crianças totalmente abobalhadas, idiotizadas. E diz que tudo quanto eles ali praticavam como excessos, porque aquele era um lugar de muitos excessos na cultura circundante, em Corinto. Corinto era um dos centros de promiscuidade da Grécia. E a igreja que ali estava era também dada culturalmente aos excessos de todos os tipos e de todas as ordens. Você vê uma qualidade enorme de expressões humanas adoecidas naquilo que Paulo trata tópica e tematicamente nas duas cartas que nos chegaram de sua escrita e endereçada aos Coríntios. E neste caso específico, o uso do chamado dom de falar em outras línguas, ou glossolalia, que eles praticavam, era um grande problema entre eles, porque eles participavam de um culto sem sentido, uma reunião totalmente deslogificada, que perdera toda a racionalidade e a comunicabilidade edificante. Eles se reuniam e as pessoas começavam a gritar, aleluia, aleluia, aleluia. Aí daqui a pouco alguém começava ali a falar numa outra língua, Gleides, Gleides, Gleides. Aí o outro dali começava, Leandares, Cântares, e de lá, Gleides, Gleides, aí daqui a pouco estava todo mundo naquele espetáculo que vocês já viram por aí, né? Muito bem, aquela maluquice danada. E Paulo disse, olha, o Espírito de Cristo não é assim. Eu falo em outras línguas, mas eu falo quietinho, no meu quarto, em secreto. Ninguém vai ser identificado
e edificado comigo, dizendo gleivas, gleivas, aliandores, cântores, malacaias. Então, não faz sentido. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas genuinamente como eu falo, porque aqui é uma carnalidade só. É uma coisa de aprendizado, de repetição de algaravias estáticas, de expressão de status espiritual vaidoso, uns sobre os outros. É só jabá, é só carne que acontece aqui entre vocês. Eu quisera que vocês, de fato, falassem línguas genuínas, assim como eu falo. Mas saibam, eu que falo em tantas outras línguas, na reclusão da minha vida, falando É aqui o problema? Então vocês vejam como falar em línguas claramente é uma coisa importante. Então, obrigado, meu amigo. É na minha cabeça. Está na ponta da minha língua o problema. Então, Paulo disse, eu preferiria muitas vezes falar apenas 3 palavras numa assembleia pública, fazendo sentido, tendo conectividade para edificar os irmãos, do que falar 10.000 palavras em outras línguas, sem edificar ninguém, criando uma balbúrdia louca, minha e de todos os demais. Todo o espírito do que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14 tem a ver com esse tipo de orientação. E aí ele inicia essa parte, esse bloco de orientação, de significado do que é o dom espiritual, com essa frase que nós acabamos de ler. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E esse é o resumo, não apenas dessa questão aplicada ao ambiente de uma igreja com expressões de natureza mística, carismática, de dons, e que perdeu o equilíbrio, perdeu o discernimento sobre a centralidade do Evangelho, a racionalidade do nosso culto diante de Deus, a comunicabilidade edificante, exortativa e consoladora que nós temos que ter uns para com os outros, nos nossos vínculos, inclusive nas nossas reuniões e nos nossos encontros, de tal modo que não apenas isso está sendo dito aqui, isto, antes de tudo, está sendo dito aqui, mas também as implicações do que aqui é dito transcendem em muito esse ambiente apequenado de gueto espiritual, de igrejas que começam a viver achando que a reunião do grupo é um fim em si mesmo. O que Paulo diz como princípio, ao afirmar, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, é algo que recai sobre a totalidade do nosso ser, do nosso existir, da nossa vida. Porque seguir o amor, ser discípulo do amor, é o meu chamado para viver. E procurar os melhores dons e procurar expressar dons que são dádivas, que são presentes, que são qualificações, todas essas qualificações divinas, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, e qualquer dom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança e nem sombra de variação. De modo que a significação da minha existência está
em que tudo na minha vida seja um seguir do amor. Meu olhar seja um seguir do amor, o meu falar seja um seguir do amor, o meu reagir, o meu me comportar, que a minha expressão de justiça na vida seja vivida em amor, que a minha expressão de fé seja expressão de amor, porque sem amor nada aproveita para nenhum de nós, é simples assim, não faz sentido. E também o sentido da minha vida é, em seguindo o amor na minha vida, procurar expressar por todos os veios da minha existência os melhores potenciais e dons de Deus na minha vida. Aí talvez você diga, mas aqui se está falando especificamente sobre dons espirituais. E você está falando disso numa perspectiva mais ampla. Estou sim. Nós temos muitos dons nessa vida. Nós temos dons chamados naturais, que são aqueles com os quais nascemos, mas são dons, dádivas. Nenhum de nós saiu e escolheu, eu vou querer ter bota um pouquinho de poção de fala para mim, que eu vou gostar de falar. Me dá aqui um pouco de poção de canto, que eu vou gostar de cantar. Me dá um pouco aqui de poção de violão, que eu vou gostar de tocar violão. Não, eu quero uma poção de bateria, me dá. Combina comigo, eu já sei quem eu sou, eu quero uma poção de bateria. Me dá uma poção de culinária, porque eu tenho uma essência dentro de mim que precede Deus, que é uma essência culinária. Então, uma ajuda vai ser bom no projeto de quem eu já sei que sou, porque eu me fiz, aleluia. Me dá um pouco de poção de matemática, por favor. Eu quero ter uma poçãozinha de física. Eu quero ter uma poção de meticulosidade, porque eu já sei que eu nasci para ser auditor. Eu quero ter uma poção de escracho, porque eu realmente já senti que eu nasci para dançar como menina do Faustão. Então, eu quero um pouco disso aqui. Me dá um pouco, porque agora eu fiz o meu composer, sou um espermatozoide valente, vou concorrer contra 100 milhões de outros, vou romper todos os obstáculos da entradinha até o profundo do útero, onde eu tenho que cair de cabeça numa óvola. E nós dois fazemos de encaixes, e aí vai nascer esse termo, que na realidade não sou exatamente eu dou uma parte, talvez a mais importante. E a ovolina também tem a parte dela, extraordinariamente importante, e nós vamos juntos fazer um terceiro termo que não deixa de ser nós. Com sorte melhorado, mas vai ser difícil barrar o papai aqui. Mas a gente carrega dons chamados naturais, que são aqueles que fazem parte da nossa composição de código genético, e cada um de nós carrega graças e graças, bilhões de graças, de dons no seu código genético. Não tem ninguém que não o possua. Só o fato de ter conseguido fazer essa viagem longa, da porta da sua materna, da materna genitália de sua santa mãe, até chegar no escaninho do útero, onde o óvulo está, já é uma viagem de total eleição e graça, por causa de dons que pré-existiam em você, combinados com um monte de elementos da aventura da jornada, você chegou lá. Aí, colide, forma um terceiro termo, a junção dessas duas riquezas é você. Essas duas riquezas já tinham sido aquinhoadas por coisas que as precediam. Não tem nenhum de nós que, em sendo, seja antes de ser. Todos nós somos, porque quem era nos fez a partir de algo. Nós somos graça. Nossa existência é favor. Todos nós.
Então, os dons naturais que a gente tem são graças que nos foram dadas. Para cada um de nós, coisas diferentes. Nenhum de nós, mesmo quando tem as mesmas qualificações, inclinações, percepções semelhantes, capacidade de desenvolvimento em determinadas áreas, não carrega com exatitude aquilo que outros têm ao lado. Cada um carrega a sua própria singularidade, mesmo nas tendências que outros tenham semelhantes a nós, de modo que cada um de nós é uma singularidade de graça. Dons naturais, que são, hoje em dia, completamente liquidados pelo mercado de trabalho. Porque o mercado não está interessado no seu dom, no seu talento natural. O mercado está impondo para você produtividades. E você tem que trabalhar para atingir as metas dessa produtividade. O seu eu, seus dons, sua riqueza interior são absolutamente secundários no processo. O que é fundamental é que você decida baseado na ideologia do dinheiro. O que pode lhe dar recursos, ou em qualquer que seja outra ideologia a isto vinculado. Mas o dom mesmo, aquilo que em nós, ou aquelas muitas coisas que em nós existem, não são mais estimuladas a manifestarem-se. E quando são, o mercado impõe um segundo limite poderoso. É o limite que diz, você tem que fazer esse seu dom se transformar em grana. Aí o cara diz, mas meu Deus, eu só gosto de tocar violão e de cantar, agora eu vou ter que virar cantor. Mas é o que eu mais amo na vida, mas eu vou ter que ganhar, eu vou ter que fazer sucesso, eu vou ter que ficar famoso, eu vou ter que um monte de coisas. Aí tem esse bando, tem mais cantor e compositor do que mercado para eles, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro fazendo isso. É uma outra obrigação do mercado que diz que time is money. E aí o cara diz, já que o meu tempo está sendo gasto, o meu tempo tem que ser produtivo, eu tenho que ser remunerado. E esse é um outro golpe na alegria de ser. Porque quem é que disse a você que você não pode carregar pedra jacaré e depois pegar a sua harpa e dedilhar maravilhosamente para o seu bel prazer? Por que o que você faz não pode ser mais expressão do seu carinho, do seu amor, da sua alegria, da sua distração? Como no passado, você via homens fazendo coisas e coisas e coisas para ganharem o direito de passarem 3 noites durante aquela semana fazendo as coisas que gostavam, ou o fim de semana fazendo o que muito amavam. Mas o que muito amavam não seria o suficiente para lhes sustentar. Então eles sustentavam o que tinham que sustentar, ainda sobrava tempo para expressar o que muito amavam. Mas hoje em dia o que a gente ama ou vira produto, ou então a gente desiste, descarta, e a alma vai deixando pedaços pelo caminho, muitos pedaços que não cabem no mercado, e vai havendo essa atrofia. É um processo de bonsailização psicológica e existencial, de poda, gerando esse naniquismo, essa reprodução em série, essa morte de graças e de dons dentro de nós, até porque tem um terceiro golpe do mercado, que é todo dom tem que se expressar pelo que nós oferecemos pronto. E numa era de tecnologia já vem tudo emboxado, já vem tudo na caixinha, já vem tudo pré-programado, já vem tudo microsoftado, já vem tudo de modo que eu não tenho que fazer outra coisa a não ser tornar-me um usuário do pré-determinado, e cada vez menos dons se manifestam. Cada vez menos. Porque o dom tem que ser lucrativo. Porque o dom tem que propiciar a minha existência dos que comigo estão. Ou porque o dom, não sendo nenhuma dessas coisas, não vale a pena. Dedique a sua coisa a algo que vale a pena. Vale a pena é o que faz de você alguém com alguma forma de poder. E o dom é atrofiado. Tem um segundo tipo de dom, que
que são os dons que Paulo deles aqui fala, os dons espirituais, que são dons que podem se manifestar na nossa vida de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é quando um dom, um talento, uma capacidade, e nós todos temos muito mais de uma, nós temos todos muitas capacidades. Quando uma capacidade pré-existente em nós como dom natural, como talento natural, é ungida pelo Espírito Santo. E aquilo que já tinha uma qualificação fica agora hiperqualificado, hiperacelerado, hiperimantado, hiperemulado, hiperprovocado e em processo de expansão inexplicavelmente crescente, às vezes até súbita. Aquilo está dentro da gente, já teve algumas manifestações, foi inibida por várias coisas, de repente, esse derrame de graça, que Paulo chama de dom do Espírito Santo, vem sobre nós, e aquilo que em nós existia de maneira ainda atrofiada, ou inibida, ou calada, ou intimidada, e que poderia significar a qualificação mais extraordinária da nossa expressão de ser na vida e no mundo, é acendida pelo Espírito Santo, às vezes atravessando a timidez, atravessando a inibição, atravessando a casca da cultura limitante, atravessando todos os elementos de impedimento e se expressa numa força e num volume extraordinário, frequentemente mudando a vida do indivíduo, pela expressão daquele dom, daquele serviço, daquela graça que sobre ele veio na forma de algo que fez crescer o que nele existia e que estava ou latente, ou inibido, ou não desenvolvido, mas que agora explode como um flamboyant de carisma divino no coração. Essa é a primeira manifestação dos dons espirituais, é quando eles ungem dons naturais que se expressam. Segunda manifestação é quando eles são algo totalmente alienígena para nós. O indivíduo não tinha aquilo, não sabia que tinha, não se interessava por aquilo, não pensava naquilo, não buscava aquilo, não tinha qualquer propensão anterior, não tinha nem suspeição de que aquilo nele pudesse existir. De repente, por graça, quando a pessoa está seguindo o amor, quando ela se põe no caminho de seguir e fazer as coisas com amor, com piedade, com oração, com bondade, com compaixão, o amor abre a gente, dilata a gente, desentope a gente, desintoxica a gente. Quando você está seguindo o fluxo do amor, o Espírito Santo se derrama sobre você e não raramente eclodem da gente maravilhas que não existiam e surgem expressões de dons que em nós não havia, de graças que nos foram adicionadas, de um poder, de um dunamis, que agora nós recebemos e bebemos dele, dimensões do nosso ser se expressaram. As mais comumente descritas no Novo Testamento, como fruto dessa expressão, são a capacidade de ter conhecimento espiritual que antes não se tinha, de receber uma iluminação e a vida de repente ser catapultada para um nível de percepção que a gente não tinha. O discernimento espiritual, quando de repente se aciona uma intuição interior forte, verdadeira, quando a gente está seguindo o caminho em amor, com sinceridade em tudo que faz, amando aquele a quem encontra, surgem dons de discernimento de espíritos. Ou surge fé. Às vezes era a mente mais crítica, o coração mais cínico, a alma mais
precavida, e de repente a pessoa tem um encontro com a graça do poder de Deus e nele se instala uma fé que começa a ter poder de transportar montes na vida. Ou o falar em outras línguas, que é essa algaravia estática, ou a glossolalia, que alguém fala no quarto, porque só fala em espírito com Deus, e não tem nenhuma relevância pública. O falar desse jeito é o que adoece muitas vezes a comunidade, é trazer aquilo que é íntimo para a dimensão pública, onde tudo vira hipocrisia, show e performance. Ou o dom de profetizar, que Paulo diz que é caracterizado por 3 coisas: pela capacidade de exortar, de consolar e de edificar, que é uma vida que consola, exorta e edifica, é uma fala que consola, exorta e edifica, é uma amizade que consola, exorta e edifica, é uma música que consola, exorta e edifica, é um encontrar fraterno que consola, exorta e edifica. Ou seja, é uma expressão do ser, falada ou não, oral ou não, pregada ou não, sobretudo vivida e encarnada, que gera como resultado isto. Esse é um encontro com alguém que, em se encontrando, ele traz consolação. Alguém que, em se encontrando, traz discernimento, traz bom senso, por isso traz exortação, até quando não diz, até quando silencia, está falando, e no que fala está dizendo. E edifica, porque tal vida constrói, tal vida estimula, tal vida referencia a existência com qualificações melhores, para quem quer que a observe. Daí Paulo dizer, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que a vida de vocês seja uma profecia, que profetizeis, porque quem profetiza, consola, exorta e edifica. Nada pode ser mais importante na vida do que alguém ser um ser que consola, exorta e edifica. Quem é ele? Ele consola, exorta e edifica. E pasmem, não é chato. A consolação é própria. Não tem nada estereotipado, não tem nada programado, não há receituário. Isso emana do sorriso, do olhar, do abraço, do jeito, da ternura, da proximidade. Quando precisa falar, fala. Quando não precisa, ele é consolação. Ele é exortação, não pelo que diz, mas a vida dele é uma convocação para a gente olhar para coisas melhores e mais excelentes. As escolhas dele são proféticas, porque são escolhas daquilo que indica o bom caminho na vida. E ele edifica. Ele não carrega criticismo, não carrega negatividade, não carrega destrutividade, não carrega nenhuma torcida contra, não carrega maldade, não carrega dolo, alegra-se com os que se alegram, chora com os que choram. A aproximação dele faz você se sentir aceito, acolhido, incluído. Mesmo o olhar dele, quando ele não concorda com você, é um olhar cheio de compaixão, de ternura, de misericórdia, de candura, de modo que ele edifica sempre, constrói sempre. É uma existência profética. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E há
uma terceira manifestação disso tudo. É quando, na realidade, você encontra um alinhamento crescente entre quem você é e os dons que você carrega, e você vai ficando tão cheio de amor, e vai se enchendo de amor por amar, e a gente vai amando fazendo o bem. Quando a gente faz o bem, a gente aprende a amar pela prática do bem. E a prática do bem que nos ensina a amar nos faz seres que amam, não de maneira tópica, mas o amor vai se tornando não mais tópico, vai se tornando um olhar, um interpretar, um ver, vai se tornando agir, vai se tornando seu ser. Você vai virando um ser amor, se você for se exercitando nisto. E aí você começa a alinhar todas as coisas dentro de você. A quem tem se lhe dará. Os dons que antes eram latentíssimos, pela prática do amor, todo o talento começa a se expressar. Porque uma das coisas que o amor faz é desenterrar talentos na gente. Você começa a amar de verdade, as riquezas que estavam adormecidas dentro de você começam a pulular quando você começa a amar. Aí muitas delas passam a ser ungidas, ou todas elas são ungidas pelo amor no Espírito Santo, elas crescem como dons naturais na gente. E existe o agregamento de dons espirituais que vão se conectando, e às vezes 2 dons naturais recebem um acréscimo de um dom espiritual, e a potencialização dessa pessoa alcança níveis inimagináveis. Então, o que Paulo está querendo dizer a um grupo de pessoas como nós, reunidas numa assembleia, que tinham saído de casa, ido a algum lugar e que gostavam de se encontrar? O que ele está dizendo a eles quando disse o que disse? Está apenas educando-os a, no ajuntamento, não serem balburdiosos e nem infantis? Também, e antes de tudo. Mas ele está dizendo muito mais do que isso. Ele está nos desafiando a fazermos da nossa vida uma riqueza, um tesouro. Seguir o amor, que é o caminho sobremodo excelente, e buscai com zelo os dons espirituais. Tem uma outra tradução que diz os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Você já imaginou a vida de cada um de nós sendo uma profecia? Esqueça o significado, a conotação pervertida, demoníaca, que a palavra profecia ganhou na sua mente. Quando eu falei agora aqui, você já imaginou a sua vida sendo uma profecia? Eu vi 3 pessoas que fizeram assim, ó. Porque elas pensaram logo na profetisa fulano de tal, doida, chata, surtada, carnal, maligna, interesseira, sórdida na sua ganância. Ai, sai, em nome de Jesus. Ou então pensaram logo naquele apóstolo surtado, gritando na televisão, ministério profético que Deus me deu. Aí a pessoa diz, Deus me livre, aqui é com estaca no vampiro, sai, bicho. Mas isso tudo é conotação, é perversão. Eu estou falando do Novo Testamento. O Novo Testamento, uma vida profética, é uma vida que exorta, consola e edifica. Exorta não porque fica botando a mão no ombro dos outros aqui na festa de sábado à noite, andando para lá e para cá, e, meu filho, eu vi o que você fez, não faça isto. Um homem de Deus não é assim, e tal. Como nas igrejas por aí, não? Está repreendido em nome de Jesus. Uma vida que
é profética e exorta, é uma existência que todo mundo na festa de sábado à noite observa que se divertiu, que se alegrou, que comeu, que bebeu, que se relacionou, que aproveitou ao máximo, mas não perdeu o eixo, não perdeu o equilíbrio, não perdeu o bom senso, não perdeu a espontaneidade, a compreensão, a lucidez em momento algum. Estava inteiro para ser, para se expressar. Aí todos os que olham dizem: aquela é uma vida que me exorta a ter sobriedade, me exorta a ser feliz sem excessos, me exorta a viver uma alegria genuína, me exorta, sem dizer absolutamente nada, me exorta sendo. Me edifica. Me edifica dançar com ele, me edifica acampar com ele, me edifica jantar com ele, com ela, me edifica participar de coisas juntos, me edifica, é positivo, é construtivo, é alegre, é feliz, é realista, sem cair no realismo, trata as coisas com realidade, nunca anuncia problemas, ele pensa em problemas. Quando ele fala em alguma coisa, ele está pedindo uma ajuda para uma solução, mas, em geral, ele já se soluciona no processo de pensar, de modo que toda a fala dessa pessoa já carrega proposta, construtividade, me edifica. E consola. Porque uma alma cheia de amor é uma vida cheia de consolação. Sempre. A única consolação que consola é a consolação do amor, minha gente. Não há nenhuma consolação possível na vida que não seja a consolação do amor. Você acredita em consolação de palavras? Eu não creio em tais coisas. Tem gente que acha que consolação é palavra. Há 40 anos pregando o Evangelho, as pessoas chegam para mim e me dizem: pastor, fulano morreu, diz uma palavra para ela, para a viúva. Aí eles acham que você tem assim uma construção encantada, mágica, que você, sabe, a carta número 10, que você manda e consola. Quem recebe aquilo, carta do Caio, ele recebe uma consolação. Uma unção de consolação. E não é assim, o que consola é amor. Se eu puder mandar um texto, e for um textinho, um SMS de genuíno amor, não em palavras, mas no meu sentimento, eu transformar os meus sentimentos num texto, 3 linhas e for, pode até gerar uma grande consolação, porque eu enviei amor. Não um conjunto de palavras. Como também, se eu não estiver distante e for ao lugar, não preciso dizer nada. Se você chegar amando, olhar amando, se não tiver nenhum sorriso a dar por causa da hora, mas os seus olhos estiverem cheios de luz, e o seu amor for verdadeiro, próprio, solidário, quente, com a alma se irmanando do momento do outro, isso tudo vaza. Isso aí é o duim, isso é a acupuntura, isso aí é o bálsamo, isso aí é a aguinha morna, isso aí é que é o óleo na cabeça. Seguir o amor e procurai com zelo os melhores dons. Aqueles que já existem em vocês, desenvolvam. Não matem nenhum deles. Tem uns que serão maiores, outros menores, mas todos os tesouros da graça e da riqueza que estão em você, desenvolva-os. Sem nenhuma obrigação mundana. Você não tem que ser cantor. Você pode cantar. Você não tem que ser artista. Você pode amar a arte, viver com arte.
Você não tem que ser mecânico. Você pode consertar coisas com prazer. Você não tem que ser carpinteiro, você pode fazer móveis com alegria. Você não tem que ser eletricista, você pode só iluminar com bom gosto. Você não precisa ser contador, você pode só ajudar as pessoas a se equilibrarem. Você não precisa ir para o Circo du Soleil, você só precisa se divertir dançando. Você não precisa ir jogar no Santos, você só precisa ser um santo feliz jogando bola. Eu estou me fazendo compreender? E tem tanta coisa em nós morta. Os que dançam hoje aqui, que há 8 anos atrás não tinham medo de dançar, não conseguem nem entender hoje como é que tinham medo de dançar 8 anos atrás. Veja como a religião vai matando dons. Não, você quer falar, quer ter dons, meu filho? Fale em línguas. Repete aqui comigo. Oh, glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Oh, glades. Aí o cara está conseguindo, vai, aleluia, mais um, palhaço. Coitadinho do bichinho. Mais um bonsai na cristaleira ali, só. Aquele buraquinho, sabe? Meu Deus, isso é a plenitude do Espírito Santo, faz você ficar assim. Ou então desmaiado. Ou com dom de lagartixa. Como tem gente por aí que... Glades. Está aí. Pelo amor de Deus, gente. Os melhores dons, as melhores expressões da vida. Torne tudo numa profecia linda, um anúncio de bondade, não só para você, mas para outros. Tanto dom aqui jogado fora, matado pelo mercado, como eu já disse, atrofiado pela autoimagem baixa. Quanto dom maravilhoso aqui que não é utilizado porque a pessoa tem uma autoimagem baixa. De um pai que dizia que você não prestava para nada porque não servia para ser advogado, ou não servia para ser médico, ou qualquer outra das nobrezas entre as profissões. Aí você que tem dons lindos que não se assemelham a esses, ficou inibido por causa disso, a autoimagem baixa, e a riqueza de Deus não tem chance de se expressar através da sua vida por causa do gargalo social e familiar. Outras vezes é a preguiça crônica. Tem tanta preguiça desgraçada que se transformou em vício mental e psicológico, inibindo expressão de dons lindos em pessoas. A timidez, como era o caso de Timóteo, a quem Paulo exortava a que a timidez não matasse os dons da vida dele, não reduzisse, não podasse. Ou a culpa. Tanta gente fabulosamente cheia de dons, por exemplo, na década de 70, quando eu me converti, foi uma época em que uma quantidade enorme de jovens de igreja estavam também começando a se tornar famosos no mundo secular da arte, do teatro, da música, da cinematografia, de outras áreas de expressão, porque tiveram que se desviar da igreja para terem aquelas suas expressões valorizadas em algum lugar, porque no ambiente religioso tudo era pecado e acachapante, o indivíduo se sentia culpado por ter os dons que tinha.
e acabava indo embora por causa de culpa, sem desenvolver toda a graça do seu dom diante de Deus, sem oferecer as suas riquezas a Deus na vida, ungidas pelo Espírito Santo e agregadas por dons espirituais outros que nós nem tínhamos, mas a prática do amor vai dilatando o surgimento de dons e dons e dons e dons em nós, porque a quem tem se lhe dará, mas a quem não tem, porque tendo não é grato pelo que tem, até aquilo que teve lhe será tirado por causa da sua ingratidão. O que faz os nossos dons explodirem é seguir o amor com gratidão. Uma vida grata vai expressar todos os seus dons. Por que eu estou dizendo isso hoje à noite? Porque eu vim para cá pensando na riqueza de vocês todos. Tanta riqueza aqui. E quanta riqueza desperdiçada, jogada fora. Quanta habilidade natural, habilidade natural que, crescendo e expandida em amor, em fé, em destemor, em coragem, em solidariedade, podem se ampliar, porque é o amor que faz até os nossos talentos naturais se expandirem de modo indefinido e multiplicado. E quando recebe unção do Espírito Santo, unção de alegria, de amor, nos expressar como gratidão a Deus, quem Ele nos fez, e a expressão do nosso ser nele, não para competir, não para vencer ninguém, não para mostrar-se, mas para ser, para expressar-se. E a tais coisas vêm mais dons e mais qualificações. E se a pessoa é inteligente, ela se torna sábia. Se ela é apenas culta, ela ganha conhecimento. Se ela é apenas esportista, ela ganha vigor solidário. Se ela é apenas musicalmente sensível, ela ganha uma melodia de ser, de amar, de acolher, de incluir. Tudo cresce, tudo se amplia, tudo vai ficando quase sobrenatural, de tão expandido no amor. Nada disso é sobrenatural, só parece ser sobrenatural porque a gente vive num mundo menos do que natural, pela atrofia dos nossos corações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos ideais, do nosso olhar. Aí quando alguém é engravidado pelo amor, e aquilo que em todos existe nele vai começando a se aflorar, a se multiplicar, a se conectar, vasos vão se comunicando, capilaridades do amor vão surgindo, unção do Espírito Santo vai expandindo todas as coisas, e quanto mais se ama, mais se tem, quanto mais se tem, mais se dá, quanto mais se dá, mais se ama, quanto mais se ama, mais se tem, mais se dá, e a vida vai crescendo indefinidamente, miraculosamente. Agora, o que você está fazendo da sua vida? Só para terminar, esse ano agora, de 2012, desde o final de 2011, foi um ano bom aqui para nós, porque começaram a surgir uma série de oportunidades de pessoas se manifestarem, quando a gente dividiu aqui o nosso grupo em serviços, em diaconias. Houve muita gente que no início de 2011 não sabia que gostava tanto de aconselhar, de ouvir pessoas com problemas, de orar por elas, e que hoje sabem. Há uma quantidade grande de pessoas que não sabiam que poderiam fazer tantas outras coisas que hoje fazem, mas porque começaram, só porque começaram. Eu todos os dias sou lembrado lá em casa do que eu vi pela graça de Deus acontecer a minha vida inteira.
O meu amigo Gerry, que está aqui, por exemplo, para não ir longe. Amigo de 25 anos também. Irmãozão. E o Edivaldo é um irmão mais velho para ele a vida inteira. O Gerry trabalhava e era habilidoso no que fazia, como companheiro e auxiliar do Edivaldo na loja que o Edivaldo tinha de eletrodomésticos, eletrônica e outras coisas. Aí nós convidamos o Gerry para virar cameraman. E ele estava bem encaminhado lá no que fazia. E faz 25 anos que ele é cameraman. Já pensaram o Gerry passar pela vida sem saber que era cameraman? Um ótimo câmera. Perguntem aí pelo Gerry Muniz aqui em Brasília, todo mundo sabe quem é o profissional. Mas ele podia ter passado pela vida sem saber isso. O Joviano lá em casa, que eu herdei como jardineiro, das nossas amigas que nos servem com aquela casa, a Marisa, a Sandra e a Lucila. Se eu quiser ficar com o jovem, ele é o jardineiro. Falei, tá legal. Aí virou pedreiro, eu fui mandando, a gente foi fazendo outras coisas, vamos botar isso aqui, vamos aqui e tal. Aí um dia eu vi lá fazendo umas coisas, ele começou a fazer também eletricidade, vamos fazer, jovem. Eu via que ele era safo, virado. Aí um dia ele falou, olha, se eu caio, ando com uma dor nas costas, eu estou carregando peso desde novinho, ando com muita dor nas costas. Aí eu me botei no lugar dele, falei, coitado, daqui a pouco o jovem está velho. E eu não aguento fazer mais o que ele faz, ele logo não vai estar aguentando também. E aí eu falei, escuta, você não quer virar cameraman, não? Aí ele, o que é isso, Caio? Eu digo, é aquela câmera, sabe aquela câmera que eu tenho aí? Eu te ensino isso aí, você aprende isso tudo. Mas isso, Caio, eu não sei, o meu negócio é enxada, é pá, é tesourão, cameraman. Eu digo, cameraman. E faz 4 anos? E hoje ele virou um ótimo cameraman. Tudo que é trabalho de ombro lá em casa, ele é que faz, ele vai e passa o dia fazendo aquilo ali. Filho dele, um dia eu estava lá com o Edivaldo gravando uma matéria, acho que era com a Marina Silva ou Cristóvão Buarque, faltou um câmera. Aí o Edivaldo chegou e pegou o filho dele, o Rodrigo, e falou, fica aqui atrás dessa câmera e ó, vai para frente e vai para trás no zoom, vai aqui, ó. E o garoto não tinha medo nem vergonha de nada, pegou o zoom lá e o pai dele, o jovem, todo cheio de pudor para ir, aí ia lento, trêmulo, e o garotinho... Depois de 2 horas de conversa, acabou o programa, de volta, falou, tá aqui o câmera! Está lá até hoje, já fez 18 anos, já está encaminhado numa profissão. O Kenneth, que não está aqui hoje, né? Não está não, hoje a família não veio. O Kenneth namorava a filha do jovem, a menina ficou grávida, a família ficou chateada, aí vai, chama o rapaz para trabalhar com a gente aqui. Será que ele sabe fazer massa? Aí lá foi ele fazer massa e tal, e toma massa, e carrega cimento, fizemos aquela ruína ali da tenda e outras coisas. Aí um dia acabou o trabalho pesado. Eu falei, meu filho, você é um rapaz inteligente, você não quer virar editor de televisão, não? Eu, editor de televisão, seu Caio, como é que pode? Mas, rapaz, é fácil, é tudo fácil. Ó, vou te botar num curso, sabe ler, né? Escrever. Inglês? Não sei nada de inglês, não tem problema, você vai intuir o inglês inteiro. Intui, vamos lá. Aí ele foi. Essa semana eu estava conversando com ele, faz 3 anos, que ele largou a pá, a enxada, aquelas outras coisas lá, os vergalhões, e é um editor, um ótimo editor, ótimo cameraman, ótimo controle master, ótimo operador de áudio, é uma mão na roda, como o Edivaldo diz, topa tudo, nosso companheiro. E assim por diante, cada um lá
Fernando fez seminário teológico batista. Hoje está lá no matraca.com, cameraman, diretor, produtor, não sei o quê, todo mundo vai fazendo. Tem muito mais coisa dentro da gente. Vocês já imaginaram a Adriana, apresentadora de programa de televisão? Eu vivia dizendo, pensa com ordem, não se interrompa. Aí tal, depois de anos dizendo, não se interrompa, não dê banda em você mesma, vá andando. Aí digo, você não quer fazer um programa de televisão? Mas eu não. Vai estar começando dia tal. Está lá, uma maravilha. Elas se atropelam a beça, mas é divertidíssimo, ninguém pode negar. E ultra edificante, é uma maravilha. Eu me divirto vendo o Dribate. Já imaginaram a Adriana morrer sem ter feito o Dribate? Não fazia sentido. Não fazia nenhum sentido. E assim por diante. Os livros que eu tenho publicado de alguns anos para cá, de 8 anos para cá, só tenho publicado por causa do interesse de algumas pessoas, não meus interesses. É porque a Dora encasquetou de transcrever tudo que eu fazia, e aí, conversando com a Neja, elas fizeram um time. A Neja sempre se ofereceu para fazer coisas desde que eu cheguei aqui, e elas vão agora transcrevendo. Tudo que eu falo é transcrito, e vai virando outras coisas, não tudo. Se fosse transcrever tudo, não dava para acompanhar o ritmo, mas várias coisas são transcritas, publicadas e oferecidas. Agora, se alguém não tivesse tido a disposição de dizer, olha, essa fala merece ir para um papel, porque precisa ser cristalizada na perspectiva da facilitação do acesso pela leitura. Se alguém não tivesse feito isso, nada disso aconteceria. Agora, eu queria mesmo que você olhasse para você e se perguntasse, quais são os dons da graça de Deus na sua vida? Os talentos que Ele deu. E não fique pensando em aliandores cântares, servo meu, eis que te digo, vejo-te com uma mala na mão, ouço o ronco da turbina de um avião, anjos trazem-te bilhetes, servo meu, ouço línguas estranhas e diferentes, viajarás, meu servo. Para com isso. Eu estou falando da multiplicidade de graças em você, incapacidade. Você tem uma habilidade extraordinária para ficar equilibrado? Eu não tenho. Isso é um dom, cara. Fique, curta tudo. Deixe tudo crescer. Pratique tudo com zelo, fazendo tudo em amor. E principalmente ambicione que a sua vida seja uma profecia de amor. Que a sua existência pintando, tocando, consertando, limpando, cozinhando, auditando, servindo, em qualquer nível ou dimensão, negociando, patrocinando, seja uma profecia de amor, consolando, exortando e edificando, para que as pessoas, pela sua vida, entendam o amor e a graça sobre você colocada, e que é dom de Deus, e que é bondade de Deus. O que Paulo está dizendo é, procure transformar-se numa mensagem. Isso é profecia. Procure transformar-se numa mensagem. Faça isso com todo zelo, com toda vontade. Qual é a mensagem da sua vida? Qual é a mensagem dos seus dons? Qual é a mensagem dos seus atos? Qual a mensagem das suas atitudes? Qual a mensagem do seu olhar? A mensagem dos seus feitos? Qual a mensagem do seu ser? Qual é a profecia da sua existência? Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as mãos. Qual é a mensagem? Qual é a profecia da sua vida? Qual é a grande mensagem da sua vida? Não a que você escolheu, a que os outros veem.
24 horas por dia em você, o que é que os outros veem? Qual é a mensagem? Qual é a profecia? Quais são os dons que servem, que aparecem? São apenas de horas marcadas ou eles pervadem o todo da sua vida? Buscai os melhores dons. Buscai apresentar as melhores graças à vida. Mas principalmente, que vocês sejam uma mensagem de consolação, de exortação, de edificação, em nome de Jesus. Pai, por favor, permite que essa palavra falada de maneira mansa, calma, simples, quase infantil, tenha acendido o coração de muitos aqui e de milhares e milhares fora daqui. Eu quero rogar, e eu te rogo, a Ti, ó Espírito Santo, que Tu acendas o chamado, a vocação, o dom, o talento, a graça, a capacitação de cada um aqui, as muitas e muitas, para que nós não sejamos um cemitério ambulante de graças que se tornam vãs na nossa existência. Não deixa que nenhuma graça Tua se torne vã na nossa vida. E que nós sigamos o amor e que a nossa vida se expanda e se torne bela, linda, dilatada, graciosa, generosa, profundamente encantadora. É o que eu te rogo por cada um aqui, pedindo que cada um se esqueça da mesquinharia, da mediocridade na qual se condicionou, e que o teu Espírito acenda percepções, produza constrangimentos para que ninguém enterre o que recebeu. Por favor, salva-nos de nos enterrarmos com tanta graça sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos encha do Espírito Santo e nos dê paz, em nome de Jesus. Vão na graça de Deus, a paz do Senhor, meus amigos.